Nós estamos tão acostumados a consumir, a ser consumista, e esquecemos que a palavra do Senhor é para todos nós. Né? Mas parece que a igreja, ela se acostumou só a consumir, só a receber. Receber uma boa palavra, ouvir uma boa música, estar num bom lugar confortável, se emocionar. Mas o Senhor, Ele deu uma palavra para todos nós. É todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê. Jesus diz que todo aquele que crê, Ele comissionou para ir. Vai no meu nome. E aí é um chamado para cada um de nós, não é um chamado exclusivo para alguns. Amém? Vamos nós. Ontem eu reparti com os irmãos que estavam ali na Tijuca uma reflexão, não é uma palavra. É uma reflexão. E aí você vai me suportar hoje para ouvir uma reflexão, mas que, acredito eu, que fala muito a nosso respeito. Mateus 5, 21, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Interessante. Sexta-feira, tem um grupo familiar, né? Uma igreja no lar, um grupo caseiro, uma célula, um grupo de convivência, do jeito que você quiser chamar. Sexta-feira a gente reúne a igreja lá em casa. Os irmãos vão para lá e a gente compartilha daquilo que o Senhor está falando conosco. Conversamos sobre os nossos problemas, nossos anseios, oramos uns pelos outros. É muito bom essa prática. E aí, uma irmã me contou um sonho. E o sonho dela envolvia muitas aranhas. Muitas aranhas. E na hora que ela falou o sonho, o Senhor me deu a interpretação do sonho dela. É impressionante, porque sonhos, eles são interpretados, eles não são traduzidos, né? Eu vejo um monte de trainee de interpretação de sonhos por aí. Aí fica ligando as coisas para... Não, você está falando... Tem gente que já procura no Google, né? Interpretação de sonho no Google. É muito engraçado isso. Eu acredito que Deus dá interpretações. Eu acredito que o Espírito Santo fala. E aí, tem gente que não gosta quando me conta sonho e eu não falo nada. Deus não falou nada e eu fico... detesto quando você faz essa cara. Então, vamos esperar, né? A gente vai saber uma hora dessa. Deus vai falar.
Porque Deus fala também através de sonhos. O sonho, ele vem do enfado do dia a dia, do cansaço. Ele vem das preocupações. E ele pode ser um sonho que vem de Deus. Entende isso? Os sonhos, quando são de Deus, eles te perseguem, até que você entenda ele. E tem sonhos que parecem, parece que você viveu aquilo. Já teve sonhos assim? Que não parece que você sonhou, parece que você viveu aquilo. E aí, eu acredito, eu vou falar da minha teologia. Assim diz o Cidinho. Não diz a Bíblia, não diz ninguém. Assim diz eu, aí você pode pensar, refletir sobre isso, ou não. Não é nenhum pecado. Se você falar, eu discordo. Beleza. Mas eu acredito que tem ações que a gente vive de fato, que não são sonhos, são visões. E eu me baseio em Paulo. Paulo fala assim, eu conheci um homem, ele está falando dele, que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. E viu coisas inefáveis, indizíveis aos homens. Indizíveis, quem inventou essa palavra foi... Não tem. Bom, é interessante quando o apóstolo fala isso, que a gente pergunta assim, como é que alguém não sabe se está no corpo ou fora dele? Será que ele foi arrebatado de espírito, como a gente vê, alguém caiu no meio da multidão e ficou lá e depois volta, fala, eu fui lá no inferno, eu vi não sei o quê, e tu fala, não, mas tu estava aqui, o corpo, então tu foi fora do corpo. Eu acredito que Paulo dormiu, ele não sabe explicar o que aconteceu, ele não sabe se ele viveu aquilo, se ele foi lá, ou se simplesmente ele teve uma visão, ele sonhou. E tem coisas que acontecem assim. Tem sonhos que eu sonho lutando com demônios e acordo cansado, suado. Gente, eu lutei de fato. Não é possível. Não é assim? Quem já sonhou querendo gritar e não consegue, porque tem um demônio agarrando na boca dele, na garganta, não deixando você pronunciar o nome de Jesus? Isso é sonho, gente? Para pensar. Eu fico encucado com esses negócios, entendeu? Eu fico assim pensativo, gente. Tem alguma coisa que eu ainda não sei. Aí começo a orar, Senhor, me revela. Como ele não revelou ainda, eu falo para você do que eu penso. O dia que eu tiver certeza, eu vou falar, assim diz o Senhor. Amém? Bom, por que eu fui falar de sonho? Eu estava falando do sonho da irmã, né? Aí a irmã teve um sonho com aranha. Oh, Jesus. E eu tive a interpretação no sonho dela. Porque aranha faz teia. Na hora o Espírito Santo me falou isso. A aranha faz teia e ela está numa teia de intrigas. O diabo está fazendo isso. Para quê? Para vitimar a própria pessoa. Paralisar ela. Tirar da fé. Entendeu? Ser vítima das circunstâncias e das situações. E aí me surgiu uma palavra no coração, uma direção, que eu falei para a irmã, e aí me surgiu essa reflexão que eu vou falar hoje aqui com vocês. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele usa pessoas. Ele não usa coisas. Entende isso? Deus, quando quer te abençoar, ele usa pessoas também. Deus não usa coisas. Não é assim? Deus quer te dar um carro. Alguém vai ter que te dar esse carro. Vai vir através de alguém. O carro não vai parar na tua porta assim, buzinar. Bibi, sou teu. Vem em mim que eu sou facinho. Não vai acontecer isso. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém que, motivado por ele, vai te abençoar com algo. E as coisas, quando dão problema, a gente troca. Deixa de usar. Não é assim? Coisas são coisas, perdem valor. São interessantes hoje, não são mais amanhã. É só para aquele momento. E pessoas? Pessoas não. Pessoas não. E aí eu comecei a pensar, depois desse sonho, os irmãos foram embora, eu fiquei em casa pensando, raciocinando, orando a Deus, falando, Senhor, que coisa difícil
é a complexidade dos relacionamentos. Porque nós acreditamos numa igreja que vive por relacionamentos. Nós não acreditamos que a igreja seja um prédio. Isso aqui não é igreja. E eu vou te explicar por quê. Jesus falou que ele vai voltar e buscar a igreja dele. Ele não vai levar esse prédio para o céu para fazer não sei o que com ele lá. Diz que lá a rua é de ouro, isso aqui não vai servir de nada. Não é verdade? Ele vai levar as pessoas. Ele vai levar gente, ele não vai levar coisas. Então, nós somos a igreja do Senhor. Nós vivemos nos relacionamentos. A igreja é uma família. Uma família de Deus, que se porta como Deus ordenou que ela se portasse. Toda vez que nós infringimos aquilo que Deus fala acerca de nós quebramos uma regra e nos vitimamos ou vitimamos alguém. A verdade é essa, no meio dos relacionamentos. Eu conheço pessoas que se afastaram de Jesus por causa de gente. Uma coisa doida. O João brigou com José e se desviou. E qual é o discurso dele? Não, porque eu estava na igreja, mas aí o José fez lá não sei o que comigo, eu fiquei com raiva, eu não quero mais não, estou na rua, estou na pista. Estou na pista para rolo. Aí, José, o que o Senhor tem a ver com isso? O que tem a ver isso com a tua fé em Jesus? O que tem a ver isso com o sacrifício da cruz que te alcançou, com a revelação que você tem do Senhor? Da onde vem isso? É engraçado, a gente briga com pessoas, mas tira a nossa fé. É porque nós olhamos a coisa errada. É porque os relacionamentos, eles são complexos. E tem gente que muda de lugar, muda de clube. Né? Eu brigo aqui, aí eu vou para ali. Ali ninguém me conhece, até eu brigar com alguém. Quando alguém me conhecer, eu brigar com alguém, eu vou para acolá. Aí vai. Eu escutei um dia desse um irmão falando sobre isso, um pastor falando assim, ele chamou de crente beija-flor. Tem crente beija-flor, beija aqui, beija ali, de flor em flor, de lugar em lugar, de galho em galho. Mas a vida não muda, não é transformada. A complexidade de se relacionar, ela é interessante por quê? Porque às vezes as pessoas que vão te machucar são aquelas que estão mais perto. Tem pessoas que são tremendamente usadas por Deus, tremendamente usadas por Deus. E podem também ser usadas pelo diabo. Porque lembra que eu te falei que o diabo usa pessoas? Pensa numa coisa difícil de você saber. Como você tem que viver e se relacionar, aonde você tem duas influências invisíveis que tocam a tua vida. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo só para você não falar que eu estou dizendo heresia, né? Pedro, Jesus um dia para e fala assim, olha para os discípulos e fala assim, quem o povo diz que eu sou? Ele queria saber o que as pessoas pensavam acerca dele, ou quem, na verdade, o conhecia ele de fato. E aí ele começou falando do povo. Quem o povo acha que eu sou? E aí uns discípulos falaram assim, bom, uns dizem que tu é João Batista. Tinha um monte de gente que acreditava na reencarnação. Nesse caso aqui é uma falta de inteligência terrível. Por quê? Porque João Batista era primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus, contemporâneo de Jesus. Morreu, Jesus estava vivo. Como é que ele reencarnou? Troço doido, né? Outros que é Elias. Aí, a galera que acreditava na reencarnação estava até mais respaldado. Elias, que ressurgiu de novo. Jesus, beleza, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eram 12, que andavam com Jesus todo dia.
que ouviam Jesus falando quem ele era, que viam os milagres que ele fazia. Um só teve revelação. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagino Pedro falando, porque era sanguinão, né? Deve ter usado eloquência para falar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Tremendo ouvir isso. Muito tremendo ouvir isso. Quem é Jesus para você, amado? A revelação que você tem não veio porque alguém falou para você. Não veio por convencimento humano, não veio por argumento, não veio porque alguém foi muito explicativo e te explicou direitinho quem era ele, aí você entendeu quem era Jesus. Não vem por isso, vem por uma revelação do Espírito Santo. Ele falou: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. Se você tem essa revelação, você foi um escolhido. O Senhor te revelou Jesus. Ele revelou quem ele era e também revelou quem você era. Porque quando Pedro revelou quem era Jesus, quem tu eras, Jesus olha para ele e fala assim: tu és Pedro, pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esse fundamento. Tu é uma pedra viva nessa minha construção. São dois milagres que acontecem. Quando eu sou revelado de quem é Jesus, ele também revela quem eu sou para ele. Eu sou filho, por adoção em Cristo. Eu sou a menina dos olhos dele. Ele disse que ele me tem escrito na palma da mão dele. Ele diz que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. E falou mais do que isso. Disse: ninguém arrebata da minha mão. Nós cantamos hoje aqui: eu sou teu e tu és meu. É mais ou menos isso, quando nós temos a revelação de quem é Jesus. E é uma revelação tão fantástica, tão tremenda, aí passa o seguinte da conversa. Jesus fala assim: olha, importa que eu seja entregue na mão dos homens, que eu padeça, que eu seja morto, crucificado, que eu morra por muitos. E aí Pedro entra na frente e fala: está falando besteira, rapaz. Ops, cala a boca. Não te faças isso. Ninguém vai te fazer mal algum. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Porque tu cogita nas coisas da carne, nas coisas terrenas, não nas coisas de Deus. Foi revelado, recebeu uma revelação e já serviu de pedra de tropeço, na mesma hora. Eita! Dá o maior medo quando eu ouço isso. Falo: Jesus, que coisa difícil. É difícil ou não é? Sim ou não? Pedro só veio aprender esse caminho o dia que ele foi cheio do Espírito Santo. E aí você ouve uma expressão na palavra assim: e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: julgai vós, a quem eu devo obedecer, se aos homens ou a Deus. Quando quiseram proibir ele de falar no nome de Jesus. Ele fez um milagre, foi preso pelo milagre que fez, não encontraram acusação nenhuma nele, e aí deram uma advertência para ele, falaram: tu vai embora, porém você faz uma coisa, você não fala mais no nome desse cara aí, desse tal de Jesus. E aí está escrito assim: e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, declara: julgai vós o que eu devo fazer, se eu devo obedecer a homens ou se eu devo obedecer a Deus. Aí eu paro para pensar: como é que alguém viu que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Será que ele falou em línguas?
sapateou. O que será que aconteceu para que alguém tivesse essa conclusão de escrever essa história e falar assim, olha, Pedro estava cheio do Espírito Santo? Fala para mim. Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Da onde veio essa interpretação de que ele estava cheio do Espírito Santo? De onde como alguém chegou a essa conclusão? Que Pedro estava cheio do Espírito Santo, para dar uma resposta para a gente hoje tão simples. Tão simples. Vou falar do que eu acredito, de novo. Aquela turma conhecia Pedro. Pedro era aquele cara que cortou a orelha de Malco. Quando vieram prender Jesus, ele meteu a espada na orelha do cara. É o cara que foi usado para querer impedir Jesus do caminho dele, de sofrimento. Era um cara totalmente sanguíneo e totalmente afoito na hora de falar. Falava sem pensar. Mas ele conseguiu responder aos homens sem ofender ninguém, sem assumir que, não, vou falar e daí doa quem doer, me prenda de novo, me bote na cadeia. Ele conseguiu dar uma resposta que não teve uma contra-resposta. Deixou na consciência de cada um julgar o que ele deveria fazer. Ele falou algo que não era dele. Ele falou algo da parte de Deus. Ele falou algo cheio de amor. Não falou nada para se defender. Alguém olhou e falou, olha, esse cara só pode estar cheio do Espírito Santo. Não é ele, não é dele isso aí. Tem uma força maior movendo ele na sua fala. Tem algo diferente nesse pescador rude. E esse algo diferente é o Senhor que está nele. Entende o que eu falo? Difícil falar, né? Difícil entender, né? Eu também tenho dificuldade de expressar aquilo que eu quero falar. Eu falei isso para um jovem que me ligou, eu participei de uma reunião com ele, muito difícil, de um jantar, e isso foi, eu acho que na quinta-feira, numa noite antes, por isso que eu estou com esse raciocínio, seguindo ele. E aonde ele tinha planos, sonhos, tudo determinado. É uma pessoa que eu conheço totalmente obstinado quando quer fazer algo. Porque existem pessoas que se movem por fé e existem pessoas que se movem porque são obstinados. Ele quer fazer aquilo e acabou. E diz que Deus é comigo, que tudo eu posso naquele que me fortalece, e que eu estava esperando o ônibus chegou rápido, era Deus respondendo. Vai inventando história para fazer o que quer. Não é assim? Mas tem gente que ouve Deus. E no meio daquela pressão toda, onde eu vi tudo sendo desconstruído na frente dele, eu ouvi assim, tranquilo, vou ouvir. E conversando com ele no dia seguinte, ele falou assim, não, eu estou vendo Deus. Estou com o coração no Senhor. E eu acredito de fato, a gente ainda não conversou sobre isso, sobre esse assunto, mas eu acredito de fato que a esposa dele estava orando assim, Senhor, está nas tuas mãos, conduz o meu marido, embora ela não queria. Ela estava insegura para tomar um passo na vida dela. E aí também é fantástico a gente ver como Deus responde, como Deus faz, como Deus se move, quando nós buscamos de fato fazer a vontade dele. E eu vi isso nos olhos. Quando eu olhei nos olhos dela, assim o Espírito Santo me deu um testemunho assim, ó, eu estou respondendo a oração dela. É impressionante isso, né? E aí eu falei com ele, talvez você esteja orando que você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser guiado pelo Espírito Santo, e eu posso falar hoje como escreveram sobre Pedro. Aí você, cheio do Espírito Santo, declarou isso. É assim. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que você nem percebe que está. Você não precisa estar nem orando alto, falando alto, sapateando, falando em língua sem parar, para alguém dizer que você está cheio do Espírito Santo. Não é isso. Amém? O Espírito Santo, ele nos move.
a fazer a vontade do Pai. Ele tem que ser o nosso guia, nos conduzir, nós temos que ser conduzidos por Ele. Temos que ter essa leveza de quando fazermos um plano e o nosso plano não dá certo, a gente não ficar chocado ou desmotivado. Tem gente que entra em depressão porque aquilo que eu projetei não deu certo. Os planos de Deus são maiores que os teus, amados. São melhores que os teus. Deixa Ele te conduzir ao plano dele. Entende isso? E aí, nós vamos sempre conviver nesse meio de campo, no meio dos relacionamentos, para perceber o Senhor e o Espírito Santo, para saber como se portar ali. E aí eu li esse texto para você, por quê? Porque tem coisas que tiram da gente a visão correta daquilo que devemos fazer. Jesus, quando fala desse texto, ele diz assim, olha, que nós lemos, se você ainda lembra, ele fala assim, ó, a tua oferta, ela não é maior do que o teu irmão, nem mais importante que ele. Ele fala, se tu for ao altar entregar a tua oferta, lembra, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no canto. Vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Eu conheço bastante gente, que está mergulhada no pecado, porque quebrou um princípio com uma pessoa, que acha que não tem nada a ver. Eu queria muito hoje orar para que você enxergasse o que eu vejo. Não estou querendo me fazer melhor do que você, não. É porque a experiência da vida me ensinou algumas coisas. Eu aprendi que o amor de Deus, ele é vertical. E o amor com nossos irmãos, ele é horizontal. O que eu aprendi com essas duas referências? Eu aprendi que quando eu quebro no horizontal, se fecha o vertical na mesma hora. É impressionante. Eu conheço pessoas que quebram com pessoas e quando eu olho para ela, eu não vejo mais a graça de Deus na vida dela. É impressionante isso. No ministério é mais fácil. Tu vê pastor sendo usado pelo Senhor, falando da parte de Deus, e de repente o cara está igual um símbolo que retine. Está igual um sino oco. Fala e você não vê Deus, não sente Deus ali. Deus não está mais com ele. É só a fala, porque a mente humana, ela guarda as coisas. Qualquer um pode pregar. Qualquer um pode falar com eloquência. Mas não é qualquer um que pode falar da parte do Senhor. Entende o que eu falo? Qualquer um pode fazer um discurso muito bonito e não ter Deus nele. Tem pessoas que falam 2 palavras, teus olhos já enchem de lágrima. É Deus falando. Eu encontro pessoas ocas, vazias, porque quebraram antes com irmãos. Eu já tive casos assim, de eu ter que confrontar a pessoa. Louvor. Galera do louvor, coisa mais fácil que tem de você ver no louvor é isso. Moisés está descendo com as 10 tábuas da lei, e aí o moço dele, eu acredito que Josué, fala assim, eu estou vendo alarido no meio do povo. Alarido era alarido de alegria. E aí Moisés olha e fala assim, é só música. É só música, não tem alegria nenhuma. Ele estava lá em cima, nem sabia o que tinha acontecido, mas ele identificou o clima que estava lá embaixo pelo som da música. Ele falou, é só música, não era louvor. Não era alegria pelos feitos do Senhor, e não deu outra. Chegou lá, ele estava adorando um bezerro de ouro. Era só música. Quantas pessoas, quando a gente está no meio
de uma reunião da igreja, tu vê gente cantar, tocar, e tu vê que Deus está ali, Deus está recebendo aquela oferta. Quando você olha e vê que Deus não está recebendo nada, é porque aquilo não é para Ele. Deus está falando assim, olha, deixa a tua oferta aí, porque eu não estou recebendo ela. Vai lá se reconciliar com teu irmão. Depois tu volta e entrega a tua oferta, que aí eu vou receber. É mais ou menos isso que ele está falando. Só que nós temos que perceber isso. Nós temos que ter olhos para poder identificar quando a graça de Deus está lá ou quando ela não está. E aí a gente pode ajudar, pode chegar e falar assim, amado, tu está com problema com alguém. Está com problema com alguém. Eu tive uma experiência com um irmão da música, que eu falei para ele, eu identifiquei, falei, o teu problema é comigo, filho. Eu 3 vezes procurei ele. Vamos acertar isso, abre teu coração. O que houve? Não, nada. Não, nada. Não, tem nada a ver. Eu falei, tem, brother. Eu olho para você, você está seco. E aí eu declarei uma frase que, na época, eu não entendia ela, hoje eu entendo muito bem. Falei, filho, se você não acertar os teus problemas comigo, e a graça de Deus faltar na tua vida, como eu estou vendo, os pecados que te assolavam lá atrás, quando você era ímpio, vão vir com muita força sobre você. Você não vai suportar. Amados, não deu outra. Pensa no homem que eu vi uns 4 ou 5 anos enfiado dentro do pecado, num nível muito alto, que ele nunca imaginou que ele poderia estar de novo. Porque o homem sem Deus, quando a graça de Deus sai de nós, nós somos capazes de fazer coisa que nós mesmos reprovamos, que nós mesmos condenamos. Porque o que nos mantém íntegros, o que nos mantém íntegros não, o que nos mantém na caminhada, tropeçando sim, errando sim, mas pedindo perdão, acertando a vida, é o Espírito que habita em nós. Se quebrar com ele, se essa porta se fechar, misericórdia da nossa vida. Misericórdia. Não tem direção, não tem satisfação, porque para a carne nada satisfaz a carne. Nada. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e a ladeira desce abaixo, você nem sabe como controlar um trem desgovernado. A vida vira um trem desgovernado. Eu já vi várias pessoas assim, várias. E aí eu vim entender por que Jesus, quando perguntaram para Jesus, Jesus estava numa conversa, ele calou, está em Mateus 5 também. Ele calou a boca dos fariseus que estavam contendendo com ele. E aí os saduceus entraram na conversa e falaram assim, mestre, fala para nós, qual é o maior mandamento? Aí ele fala assim, o maior mandamento é esse, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças e de todo o teu coração. E outro semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. Imagina, Jesus falou que toda a teologia, tudo que estava escrito, todos os mandamentos e procedimentos, toda a vontade de Deus, todo o desejo de Deus, todo o dever do homem, estava tudo resumido em 2 mandamentos, ou em um único mandamento juntos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Lá em João, ele fala assim, novo mandamento vos dou. Aí eu acho legal quando ele fala isso. Por quê? Porque o texto que nós lemos em Mateus diz assim, começa assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Por quê? Porque matar tinha uma sentença, tinha uma lei. Ok? Qual era a lei? Olho por olho, dente por dente, vida
por vida. Aquele que mata, morre. O preço pelo pecado da morte, do assassinato de alguém, era o quê? Perder a própria vida. Esse tinha um preço. Aí Jesus falou, visto que foi dito aos antigos. Ok? Eu, porém, vos digo. Ele começa a abrir, ampliar mais o leque. Ele começa a ampliar o leque. Aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que chamar ele de tolo, aquele que desprezar o irmão, já é réu. De quê? De perder a vida. A gente não morre. Fisicamente, ninguém taca pedra na gente para matar, mas espiritualmente, morre. Porque a palavra morte quer dizer separação. A palavra morte não quer dizer fim, nem sepultamento. Ela quer dizer separado. O homem morre fisicamente quando o espírito é separado do corpo. Não é assim? O espírito separou do corpo, o homem deu ruim. Terra ele. Adão recebeu uma sentença de morte. Adão pecou, o Senhor falou assim, olha, por causa do teu pecado você vai morrer. A morte entrou no mundo. Adão morreu naquela hora? Não. Qual foi a morte de Adão? Colocado para fora do paraíso, longe da presença de Deus. E um anjo com espada flamejante em volta para impedir que ele entrasse de volta. Com a gente não é diferente não, querido. Quando o teu coração fecha, você fecha para o Espírito Santo. Eu vou te falar por quê. Porque Deus é amor. Alguém cheio do Espírito Santo tem que estar cheio de amor. Alguém que está com ódio de alguém, já está sem Deus. Não é fácil, não é automático o negócio? Simples, assim? Lá na frente Jesus fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora ele está dizendo a qualidade do amor. Antes, o que estava escrito antes era o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus falou que como a ti mesmo já não é mais suficiente. Por quê? Porque o amor na sua expressão nos foi revelado. Nós fomos revelados do amor, nós fomos revelados de Jesus. O amor de Deus se revelou em Jesus por nós, e nisso sabemos que Ele nos amou, que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não merecíamos o amor. Não merecíamos nenhum amor. Mas mesmo assim Ele morreu. Agora Jesus, Ele deu uma qualidade para o amor. Ele falou assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. A identidade do discípulo de Jesus, daquele que quer viver cheio do Espírito Santo, tem um selo chamado amor. Amém? Porém, o que é amor? Eu só estou falando de coisas difíceis, porque eu estou nesse raciocínio. Como amar como Jesus amou? Como amar como Ele amou, amados? Nós erramos não sabendo o conceito do amor. Nós achamos que amar é paparicar alguém, é fazer as vontades de alguém, né? Os pais acham que amam seus filhos dando tudo para ele. Dando tudo para ele. Isso é amor? Não. O amor, ele corrige. Falando de filhos, para você entender o amor, tá? Provérbios. Aquele que retém a vara, ou seja, aquele que não disciplina o seu filho, não ama.
O texto fala assim: aquele que retém a vara aborrece seu filho. Aborrecer é amar menos. Não ama o filho. Mas o que ama, cedo o disciplina. Por quê? Porque corrige para não ver errar. Corrige para ser melhor. A disciplina é um ato de amor. Quem não ama, não disciplina. Como é que a gente consegue enxergar isso? Difícil. Pai de 4 filhos, a lourinha mais novinha está ali, grandona, mas era do tamanho da Ana Júlia. Era difícil disciplinar. Vamos conversar. 5 anos, 5 filhos. Tá, esqueci de novo. Oh, meu Deus, esqueceram de mim, 10 já. Disciplinar não é fácil, amado. Dói mais na gente do que no filho. Tu dá uma varadinha hoje, daqui a 10 minutos ele já esqueceu a varadinha, já está brincando e rindo. Agora aqui dentro fica dilacerado, é um acontecimento. Raquel, vem cá, papai vai disciplinar você, porque você errou, tinha que conversar com ela. Aí pegava a varinha, ela... Desculpa, papai. Papai só dá só uma varadinha. Aí o coração... Não, só porque você falou, vou dar 3. Papai, não bate na perna não, para não dar varize. Não é fácil. Mas é necessário. O texto de Hebreus diz que Deus ama e disciplina todo aquele que recebe como filho. E ele fala assim, se você não faz parte da disciplina, então você é bastardo, não é filho. Deus disciplina também. Por quê? Porque ele é um pai amoroso. Esse amor a gente não entende. Tem um texto que confronta muito, jovem rico. Quem conhece esse texto? Jovem rico. Vinha Jesus caminhando e apareceu um jovem rico que se jogou aos seus pés e falou assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e dá um toco no cara, desnecessário para mim, mas para ele não era. Ele olha e fala assim, por que tu me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu. Eu já parei para pensar por que Jesus deu esse toco no cara. Eu cheguei a uma conclusão, o Senhor não recebe honra por aquilo que ele não fez. Esse cara não conhecia ele, não sabia quem ele era, ele nunca tinha feito nada para esse cara. Ele estava ali de política. Tem gente que é assim, se aproxima perto de você politicamente, querendo alguma coisa. Não é assim? Chega, como quer alguma coisa, já chega te tratando bem. Oh, meu lindo! Meu Deus do céu! Fala, pastorzão, homem de Deus! A pessoa dimba para você, ô, meu lindo, é você, qual é? Não mete essa. Não é? Jesus já dá um toco nele, amado. Jesus não recebe nada que ele não fez. Aquilo ali era hipocrisia. Deus detesta hipocrisia. Detesta. Detesta hipocrisia. Aquele centurião falou assim, ó, não vai na minha casa não, porque eu não sou digno de que você entre na minha casa. Dá só uma palavra que o meu servo vai ser curado. Jesus olhou para ele e falou, cara, pode ir lá que teu servo está curado. Eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Autêntico. Isso nos faz refletir. Como é que está a tua oração? Chega diante do Senhor, ah, Senhor bondoso, meu Pai, meu amado, Deus que eu glorifico, tudo mentira, Deus fica olhando assim. Entendi.
Deus detesta hipocrisia, amado. Deu logo um toco no cara. Por que está me chamando de bom, ô Zé Mané? Bom é o Pai que está no céu. Ele, o que eu faço? Eu quero ver o reino. Cumpre os mandamentos. Ele achou que cumpria todos. Falou, não, mas eu tenho feito isso. E fez a pergunta mais corajosa que alguém pode fazer para Deus. Mais corajosa. Que dificilmente alguém faz. Ele olhou para o Senhor e falou assim, me falta alguma coisa? Já parou para fazer essa pergunta para o Senhor? Deveria. Senhor, me falta alguma coisa? Aí o Senhor falou para ele assim, falta. Tinha um impedimento para ele. Te falta, filho. Vou parafrasear o que Jesus falou. O teu Deus é o teu dinheiro. A tua confiança está no que você tem. Você é um homem avarento. Deixa de ser avarento. Porque Jesus falou de outra forma, falou assim, tem, te falta sim. Pega o que tu tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Eu ouvi uma história dessa. A história está escrito no livro História dos Hebreus, Flávio Josefo. Diz que logo depois da morte de Jesus, o imperador Tito, parece, tomou Israel, venceu Roma. Todos os ricos daquele lugar ficaram pobres, porque foi tudo confiscado. Eles só queriam riquezas. O templo que Jesus falou que não ficava pedra sobre pedra, não ficou mesmo, porque eles demoliram tudo. Porque como era revestido de ouro, e o ouro entrou no meio das juntas, eles desmontavam as pedras para raspar o ouro. Não ficou uma pedra grudada na outra. Ou seja, esse jovem que Jesus falou para ele vender tudo e segui-lo, ficou pobre, perdeu tudo e não encontrou Jesus. Triste isso, né? Disse o texto, se você for lá ler, está escrito em Marcos, que Jesus o olhou, o fitou, o amou e disse, te falta. Pega o que tu tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Como é que a gente entende esse amor, gente? Diz que ele o amou, era amor. Porque o amor que é o melhor. Jesus olhou o pecado, viu que aquilo ia vitimar aquele homem, e com amor falou a verdade para ele. Nós precisamos aprender a amar. Amém? Precisamos. Tem muita gente hoje assim. Talvez não com dinheiro, né? Larga esse teu namorado aí que é ímpio, vai te fazer infeliz. Ah, Senhor, mas ele é tão gato. Ele vai se converter. Né? Larga esse teu desejo que está aí no teu coração de construir esse negócio e vem me servir. Ah, Senhor, mas é o meu projeto. Ficou. O jovem rico ficou para trás. Para nós, o amor seria o quê? Volta lá e... Vem, filho. Papai te ama. Uma hora dessa você vai se converter e o teu coração vai abrir e o bolso também. Isso não é amor, isso é bajulação. Isso é não amar, é prender e permitir que a pessoa continue no erro. E o triste de tudo, amados, é que se ele morrer amanhã, Deus vai cobrar a alma dele da tua mão. Porque você era a pessoa que ele colocou perto dele para amá-lo. Nós precisamos entender o contexto do amor. Amém? Nós precisamos viver o amor. Nós precisamos aprender a viver no meio dos relacionamentos. Precisamos aprender a discernir Deus. Precisamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que tu quer que eu faça? Para onde eu vou?
Eu fiz uma oração, vou terminar aqui, que eu acho que nosso tempo foi. Eu fiz uma oração essa semana, a gente estava sentando, um grupo de pastores para decidir sobre a vida de uma pessoa, falando num assunto muito difícil, que é divórcio e segundo casamento. Difícil. Um assunto difícil, por quê? Porque nós temos que ser precisos. Porque se a gente erra, ou a gente desfaz uma família, ou a gente condena alguém para o inferno. Eu nem sei porque Deus escolheu a gente para fazer isso, para decidir isso. Podia deixa que Deus decide, mas Ele nos chamou e nos deu essa incumbência. E eu fico olhando, tem hora que eu oro ao Senhor, eu falo assim, Senhor, eu não sei porque que Tu me chamou. Eu só entendo quando eu vejo Paulo falando assim, que Tu chama as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e aquelas que não são para confundir as que são. Aí eu acredito que Tu me chamou. Porque senão não consigo acreditar nisso. Eu estava de manhã orando, eu ia para uma reunião, onde a gente ia decidir o assunto, e eu lembrei de uma história. É como se eu tivesse visto a cena. Maria Madalena pega no ato de adultério, em pé diante de Jesus, trouxeram ela até Jesus, estavam todos sentados, o texto fala isso, e na época era assim. Os sábios ficavam sentados e os incultos que iam ser julgados ficavam em pé. Então nós já estamos aqui numa boa, né? Eu já estou no meu lugar apropriado. Os sábios estão sentados e eu estou aqui igual a mula, querendo carregar Jesus para falar, mas só a mulinha de Jesus. Amém? E aí a mulher está lá, pega no ato de adultério, e ele chega e fala assim, Senhor, mestre, essa mulher aqui foi pega no ato de adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada, e tu, o que tu diz? Era uma grande pegadinha, porque Jesus pregava o amor, o perdão, né? Ele falava assim, se alguém te ferir na face direita, da esquerda, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2, não é isso? Não se desvie daquele que te pede emprestado, ora pelos teus inimigos, não é isso? Bendiz aquele que te maldiz, aí ama o teu inimigo. Era o ensino de Jesus. Se ele fala assim, apedreja, iam falar o quê? Bom, teu discurso, então, está equivocado. A lei está certa. Se ele fala perdoa, ele ia ser apedrejado, estava se levantando contra a lei, estava blasfemando. Era uma blasfêmia o que ele estava falando. Aí, Jesus pega, se abaixa e começa a escrever no chão, com o dedo. Aí a terceira vez hoje da minha palavra, assim diz o Cidinho, não, Senhor, não está escrito isso na Bíblia, mas é o que eu penso. Eu acredito que Jesus começou a escrever o pecado daqueles homens. Eles estão lá vendo Jesus escrever o pecado, sabe que ele é profeta, né? Aí ele escreve, por exemplo, lá o teu pecado, Dimba, e o Dimba olhava assim, e deu ruim, ele sabe. Aí escreve do outro, ih, caramba, ele vai jogar na minha cara, vai ser o maior salseiro esse negócio. Ele vai levantar aqui, vai apontar o dedo, você é isso, você é aquilo. Tem umas charges de... É meme que fala? Do Facebook? Que eu me divirto com ele assim. Aparece uma criancinha com o olho assustado, assim, ó. Aí está assim, a minha cara quando a profeta, a irmã que entrega a profecia, vem na minha direção na igreja. O cara que está devendo é assim, né? O cara que está devendo para lá na Rio Branco para atravessar a rua e está lá. Aí quando o sinal abre, que vem todo mundo assim, ih, me acharam, estão atrás de mim, e volta correndo. Consciência acusa. A consciência acusa. E os caras começaram a olhar assim, falar, ih, caramba, deu ruim. E aí insistiram com Jesus, ele levanta com a pedra na mão. Bom, lembra que eu falei de Pedro cheio do Espírito Santo? Eu posso falar então Jesus personificado no Espírito Santo, fala assim, bom, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. Aí o texto fala, e eles acusados pela própria consciência,
saíram os mais velhos, seguido dos mais novos. Os mais velhos pecaram mais, né? Tinha mais tempo com o pecado escondido. Olharam assim e falaram, é melhor ir embora. Melhor sair dessa prosa enquanto dá tempo. E os mais novos olharam e falaram assim, melhor obedecer. Obedece quem pode, né? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Saiu, foi todo mundo embora. E aí Jesus fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela, foram embora. Aí ele, tão pouco eu te acuso. Vá e não peques mais. Ele deu uma oportunidade de vida para aquela mulher. Essa mulher é a mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus na casa de Simão. Foi essa mulher, adoradora. Ela se tornou uma adoradora de Jesus, que ela encontrou a vida. Imagina alguém sentenciado à morte, ela tinha certeza que ela ia morrer naquele dia. Os caras que levaram ela, eles estavam pautados na teologia deles. Eles estavam pautados na lei, eles não estavam errados não, amados. A lei foi escrita por Moisés, dada por Deus. Eles estavam certos no que eles estavam fazendo. Porém, o espírito da palavra, aquele que mudou as coisas, como eu falei aqui, ouviste o que foi dito aos antigos, vou ampliar a tua visão, eu, porém, vos digo. E aí não é que ele esteja mudando a palavra, ele está dando um raciocínio melhor aos homens, ele está ampliando a mente. Amém? Antigamente, por exemplo, a mulher está aqui dentro com o ombro de fora ou de calça comprida, seria pecado na reunião da igreja. Um homem usando uma bermuda estaria em pecado. Seria pecado. Mas Deus, Ele amplia, Ele dá o sentido, o motivo que aquilo ali foi escrito. Ele dá o espírito da palavra pelo qual ela foi liberada. Ele fala o porquê aquilo acontece. Tem gente que não sabe, faz as coisas e não sabe o que acontece. Né? A gente está aqui nesse shopping, por exemplo. Existe na convenção que ninguém pode fazer barulho depois das 10 horas da manhã, só depois das 10 da noite. Aí você chega fechado. Por quê? Porque incomoda o vizinho, tem um motivo. Tem cursos, aí tu chega aqui num sábado. No sábado está tudo fechado. Não tem ninguém aqui dentro. Mas não está no horário de ligar a furadeira. Mas vai incomodar quem? Ninguém, é porque está preso na letra. Não entendeu o motivo que ela foi escrito. Consegue entender o que eu falo? O Espírito de Deus, ele vivifica a palavra. A letra mata, o Espírito vivifica. E aí a minha oração nessa manhã, eu comecei a chorar com Deus, falei, Senhor, não me deixa preso a nada, eu quero ver o que os teus olhos veem. Eu quero saber o que está no teu coração. Me ajuda. Porque nós precisamos saber o que está no coração de Deus. Entende isso? Às vezes a letra nos absolve, mas o Senhor nos condena. Porque Ele julga o coração, não é de boas intenções que o homem vive. Compreende isso? O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Vem do Espírito Santo, é Ele que move todas as coisas. Nós precisamos ter contato com Ele. Nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo, nós precisamos ter uma oração mais honesta com Ele. Nós precisamos nos encontrar no Senhor, para sermos guiados pelo Senhor. Porque muitas vezes a nossa religião, a nossa convicção e o nosso coração nos trai e nos faz errar uns com os outros e nos faz ficar presos nessa teia, nesse emaranhado de coisa que o próprio diabo cria. Porque nós não temos os olhos de Deus para poder falar. E eu queria muito. Eu queria ter o poder de orar hoje aqui e o Senhor abrir os nossos olhos para que a gente enxergasse o mundo espiritual. Eu queria. Eu sei que eu não tenho esse poder, mas eu posso orar para que Deus nos dê isso. Não posso?